Olá, seja bem-vindo. Aqui nesta aula nós iremos falar sobre iluminação. Primeiro eu vou aqui para o modo Rendered e perceba que já está tudo renderizando em tempo real, porque estamos utilizando o renderizador Eevee, que é o tema desse módulo, renderização em tempo real com esse renderizador. Aqui no painel de propriedades você tem a aba com as configurações da luz selecionada no momento. A por padrão que estará aqui no Blender quando você abre ele é do tipo Point. Comparando com o mundo real, essa luz tem mais ou menos o mesmo efeito da luz que você encontra na sua casa, uma iluminação de LED ou incandescente. Aqui nós temos configuração de cor dessa lâmpada. Vamos deixar o branco, que é o padrão. Aqui nós temos configuração de energia. Eu posso deixar 1, 2, 5. Se você tentar ultrapassar 10, não vai ser possível. Então você tem que vir aqui, ó, e digitar o valor, caso você queira algo mais potente do que 10.000. Vamos deixar 10.000 que é o padrão. Aqui eu tenho o valor de especular. O especular, esse reflexo aqui da luz. Se eu deixo zerado, ó, a luz ela não aparenta na superfície dos modelos, então ela não tem o brilho especular. Aqui é o tamanho da luz. Quanto maior, ó, perceba, ó, vai aumentando o tamanho do reflexo. E tem um porém, ó, perceba, ó, que a luz também vai ficando mais fosca, ou seja, mais fraca. Então, para você manter a força da luz com ela gigante, você tem que aumentar também a força aqui da energia. Então, vou apertar Ctrl Z para retornar os valores padrões e beleza, ó. Aqui nós temos as configurações de sombra. Preste atenção no seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, quando começa a gerar sombra aqui no meu ambiente, ó, ou seja, a partir de 1 metro dela já vai começar a gerar sombra, ó. Se eu ficar muito perto aqui, ó, por exemplo, ó, aqui olha lá, tá vendo, ó, não gera sombra, porque ó, mais ou menos aqui dá 1 metro. Então eu teria que deixar o valor um pouco mais baixo, ó. Se eu colocar 50 centímetros, ó, ela começa a gerar sombra. Vou deixar 1 metro. Aqui, com esfumaçada, suave, é a nossa sombra. Ó. Se eu deixar o valor, por exemplo, como 50, ó, a sombra fica muito mais suave. Mas espera aí, Daniel, ó. O que está acontecendo? Ó? Não está gerando uma sombra aqui, porque aqui na configuração de recursos do Eevee, você vai ter uma área chamada Shadow. Aqui tem o Cube Size. É um cubo imaginário que tem aqui em volta da resolução, da onde até a sombra alcança, da resolução da sombra em geral. O padrão está 512 pixels. Se eu deixar 1024 pixels, ó, tá vendo? Ó, o Blender consegue gerar sombra a uma distância maior. Se você deixar 4K aqui, ó, vai ficar mais detalhada, porém vai ficar muito mais lento, ó, o seu projeto. Ó, e olha que eu tenho uma placa boa, que é uma 960 GTX da NVIDIA, com 4 GB de memória. Então, tente maneirar aqui nesses valores. Então, lembra que eu falei lá nas primeiras aulas que o Blender Eevee, o renderizador, você configura como se você estivesse ativando recursos de um jogo? Quando você está jogando GTA lá, você pode aumentar a qualidade da sombra, a qualidade da textura. É a mesma coisa aqui no Eevee. Você pode aumentar ou diminuir a qualidade dos recursos. Vamos voltar na configuração de lâmpada. Agora vamos voltar aqui na configuração de luz. E uma coisa importante, ó. Se você perceber, ó, aqui na sombra projetada, ó, ela está próximo da borda. O que acontece? Ó? No Eevee, por enquanto, tem alguns errinhos na representação de sombras, de shaders, o que é normal, porque é um renderizador em fase de desenvolvimento. E está tudo acontecendo em tempo real, então é normal acontecer isso. O que acontece? Ó? Quando a sombra está próxima da borda, ó, ela gera um bug de projeção. É só você ampliar o objeto onde ele está sendo projetado, para a borda ficar longe, que o erro não irá acontecer, tá joia? Então vamos lá, voltando aqui no objeto. O próximo recurso muito interessante aqui é a sombra de contato. O que acontece? Ó? Eu vou aproximar aqui do objeto. Ó. Eu vou jogar um pouquinho para cima. Ó. O que a sombra de contato faz? Ó? Gera
uma sombra no encontro de dois objetos, ó. Se eu desativo a sombra de contato, ó, tá vendo? Some. Ou seja, é muito importante que você deixe ativado esse recurso caso você queira mais realismo. Eu tenho o valor de softness, quanto mais você aumenta, ó, mais suave fica. E aqui eu tenho a distância, ó, até onde vai ter essa sombra de contato. Vamos deixar o valor padrão. Então, nós temos aqui o shadow, a sombra de contato, e agora vamos para a próxima lâmpada. Eu tenho aqui a sun. Ó, perceba que 10 é um valor muito alto para a sun. Vou deixar em 1 e aperto Enter. Ó. Como funciona a sun aqui? Ó? Eu vou desativar Contact Shadow. Ah, uma coisa importante. Ó. Quando você muda a propriedade da lâmpada, ela acaba herdando a que você estava trabalhando antes. Então, o legal é você adicionar uma nova lâmpada, ó, para vir com as propriedades padrões. Então, você consegue com uma configuração inicial mais interessante. Ó. Então, vamos lá. Ó. O que acontece? Ó, como a point estava com um valor de radius diferente da sun, estava com a iluminação meio esquisita. Vou deixar o valor em 1. Aqui eu tenho a cor, como tem lá na point. Tem o valor de specular, que você já viu lá na point. Aqui eu tenho o softness, olha lá, que eu posso deixar mais suave ou não a sombra. E também muito importante, ó, eu tenho o clip start, que já tinha na point, e eu tenho o end. O que acontece? Ó, o Blender tem escala dos objetos. Ó. Eu vou adicionar um cubo aqui, jogar ele para cá. Se você apertar, deixa eu ver, aqui, ó, vou entrar no modo de objeto, perdão, no modo de edição, e aqui no overlay, ó, eu tenho, ó, o tamanho da distância entre os vértices. No caso aqui, ó, eu tenho um cubo de 2 metros. Se eu aumento aqui, ó, eu consigo visualizar, ó, que esse plano meu, ó, tem mais ou menos 34 metros por 34 metros. Eu adicionei esse cubo aqui só para a gente ter uma orientação de tamanho. Eu vou até deixar ele aqui no modo wireframe, para não nos atrapalhar, ó, tá joia? Então é isso, ó. Sempre que você quiser saber a escala de uma cena, adicione um cubo e veja lá a distância, ó, através dos vértices aqui. Uma coisa importante, ó, se você diminuir no modo de objeto, ó, a distância entre os vértices não é alterada, porque você está alterando a escala do objeto como um todo. Para você alterar a distância, tem que ser no modo de edição. Caso você altere no modo de objeto que não é o correto, aperte Ctrl A. Você coloca aqui, ó, escala. Olha lá, ó, agora sim ele resetou. Então vamos lá. Ó. Aqui eu tenho o end na sun. Se eu deixar, por exemplo, em 10, olha lá, ó, ele só vai projetar a sombra até 10 metros a partir da origem dela aqui. Então toma cuidado com isso aqui na Eevee. Eu estava batendo cabeça a um projeto há um tempo atrás porque eu não tinha notado esse valor de end. Porque eu criei uma cena gigantesca com mais de 100 metros e não tinha aumentado o valor aqui. E no estado atual do Eevee, se você aumentar muito o valor aqui dos metros, pode gerar alguns erros de projeção de sombra. Então toma cuidado com isso. Eu tenho aqui o Contact Shadow, que você já viu lá na lâmpada do tipo Point. Outra coisa importante, ó, aqui na configuração de recursos da Eevee, ó, você tem aqui, ó, o Cascade Size. Se você deixar um valor muito baixo, ó, tá vendo? Ó, ele não projeta a sombra com muita qualidade. E se você deixar um valor mais elevado, ó, logicamente fica com mais qualidade, porém vai ficar mais lento de acordo com a sua máquina. Bom, voltando lá na configuração de luz. Então nós temos aqui a sun, depois você vai ver mais na prática o funcionamento dela. Eu vou deletar aqui e vou adicionar uma lâmpada do tipo spot. A spot é uma luz de espetáculo que você tem em teatros. Você tem aqui o tamanho dela, ó, vai ficar mais esfumaçada ou não. Tem aqui o tamanho do spot, tá? E tem o blend, ó, que vai deixar esfumaçado ou não a borda, e tem aqui também a cor, a energia, tudo que você já viu lá na outra aula. Tem a Contact Shadows, tem o Softness, a distância, tudo que você já viu. Ah, uma coisa importante também, ó, tem aqui, ó, a distância customizada. Ó. Isso aqui é relacionado à luz. Se eu quiser que ela atinja até 10 metros de distância do ponto de origem dela, ó, eu consigo, ó, tá vendo? Ó?
Aqui dá 10 metros, ó, ela vai só até aqui. Se eu colocar 15, vai só até aqui. A Point e a Sun também, na verdade a Sun não tem, né? A Point também tem esta opção aqui. Eu tenho a área é uma luz de estúdio, serve para você iluminar projetos por exemplo, de projetos publicitários para fazer produtos, iluminar carros, enfim, ela gera um reflexo diferenciado. Olha lá, eu posso aqui aumentar o tamanho, ó, do meu ponto, olha lá, tá vendo? Mudando aqui no reflexo, então gera uns resultados bem interessantes para render publicitário em especial. Posso mudar o formato, ó, para elipse, para square é quadrado e retângulo é retângulo, né? E aqui eu também tenho o formato disk. Enfim, nós vamos ver isso tudo na prática mais adiante. Então é isso, pessoal. Isso aqui foi uma abordagem geral de como funcionam as lâmpadas. No decorrer do curso nós iremos ver isso mais na prática. Até a próxima aula.